Oi, tudo bem? E aí, vamos continuar agora as questões de 51 até 55 dessa mesma prova, tá? Da Aeronáutica do CADAR 2026, prova A. Vamos lá. Questão número 51. Dentre todas as classificações dos arcos edentados parciais, a classificação de Kennedy é a que melhor consegue abranger os arcos parcialmente edentados. Considerando a descrição acima, qual a classificação de Kennedy de arco edentado posterior intercalar? Então, essa palavra aqui, ó, intercalar, é a que vai trazer para a gente a resposta da classe 3, tá? Então, a gente sabe que a classe 1 é edentado posterior bilateral. A classe 2 é edentado posterior, sempre posterior, tá? Unilateral. A classe 3, a palavra-chave é intercalar, tá? Que é o nosso gabarito aqui da questão, que está perguntando. E a classe 4 é quando tem aquela ausência de dentes anteriores, tá bom? E aí tem a presença dos posteriores, tá? Então, a gente tem aqui o nosso gabarito da questão 51, letra C. Questão número 52. Sobre a classificação de Kennedy, informe verdadeiro ou falso para as assertivas abaixo e em seguida marque a opção que apresenta a sequência correta, tá? Então, mais uma questão aí sobre a classificação de Kennedy. Não preciso nem falar que esse assunto é muito importante para a prova do CADAR, tá bom? Da Aeronáutica. Vamos lá, primeiro parênteses. Se o terceiro molar está ausente, não se deve levar em conta a zona edentada correspondente, pois os terceiros molares não serão recolocados. Certinho. Isso aqui está relacionado aqui às regras de Applegate, tá? Vou escrever aqui para vocês poderem pesquisar isso. Tá no livro lá do professor Todescan, tá? Professor Todescan. É um livro que fala de prótese parcial removível, tá? PPR, tá bom? Então, fiquem de olho aí nesse tema, tá? É muito importante que vocês façam a leitura disso aí para essa prova da aeronáutica principalmente, tá? Parêntese número 2. Então, aqui é verdadeiro, tá? Se estão presentes os terceiros molares e serão utilizados como suporte, devem ser considerados na classificação. Sim, se eles estão presentes, né? E não vão ser extraídos, né? Se eles estão ali presentes, não ausente, então ele tem que ser, sim, devem sim ser considerados na classificação. Certinho, verdadeiro. As classes 1, 2, 3 e 4 podem ter modificações e são identificadas por um número. Bom, então aqui está afirmando que a classe 4, né, tem modificação, pode ter modificações. E isso está errado, tá? Isso aqui está falso, porque a gente sabe que a classe 4 ela não tem modificação, né? Porque se ela tiver modificação, ela vai ter uma modificação posterior, né? E qualquer modificação posterior vai mudar a classificação, né? Então, ela vai deixar de ser uma modificação para se tornar uma outra classe, tá? Por isso que a classe 4 não permite modificações, tá bom? E aí, a gente sabe também que as classes, né? A classe 1, 2, esses números assim por diante, 3 e 4, são números romanos, tá? E as modificações, então aqui as classes são em números romanos. E as modificações, tá? São sempre em algarismos arábicos, tá? Então, é para saber 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Então, as modificações são sempre em arábicos e as classes são sempre em algarismos romanos, tá? Então, sabendo disso, esse terceiro parênteses é falso. Quarto parênteses. A classe 4, a necessidade de que a área dentada envolva a linha mediana, ou seja, que os dois incisivos centrais estejam ausentes. Verdadeiro. É isso que caracteriza, né, a classe 4 aí da classificação de Kennedy, tá bom? Então, por conta disso, nosso gabarito é VV, FV, gabarito letra D. Questão 53. O delineador é empregado para a realização de várias etapas da construção de um aparelho parcial removível, tá? Informe verdadeiro ou falso para as assertivas abaixo quanto às aplicações do delineador, tá? E, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta, tá bom? Então, vamos ver aqui o que está relacionado com aplicações do delineador, né? O que o delineador faz, para que ele serve nesses aparelhos de prótese parcial removível, tá? Primeiro parênteses, é utilizado para a determinação da via ou eixo de inserção da prótese. Certinho, ele serve para isso mesmo, tá? Então, verdadeiro.
é utilizado no preparo dos nichos que receberão os apoios da prótese. Não, né, gente? Para que você usa um delineador para preparar nicho? Não, né? A gente usa as brocas para preparar o nicho, né? Que são utilizadas ali na alta rotação. Então, não tem nada a ver com o delineador, tá? A gente vai definir ali onde vão ficar os apoios e tudo no desenho da prótese, no desenho de estudo dessa prótese, dessa PPR. É utilizado para adequação do contorno axial da coroa dos dentes pilares, certinho, tá? Então, o outro parênteses estava falso, esse está verdadeiro. Último parênteses, é utilizado para fresagem ou construção de encaixes para aparelhos parciais removíveis. Sim, verdadeiro. Então, quando a gente utiliza os PPRs de encaixe, né, a gente utiliza o delineador para fazer essas fresagens, tá correto, tá bom? Então, por conta disso, nosso gabarito, letra C, VFVV. Questão número 54. No planejamento de uma prótese parcial removível, após o traçado do equador protético, é feito sequencialmente a calibragem da retenção para que, então, seja feito o desenho de estudo do aparelho a ser construído. Considerando a descrição acima, a fase da calibragem determina a localização do quê? Tá? Então, vamos lembrar o seguinte, que a ponta calibradora, que ela é utilizada ali no delineador, ela é utilizada para quê? Para determinar, né, e padronizar a profundidade ali da retenção que vai ser utilizada nos grampos. Então, a gente precisa ver com essa ponta calibradora a profundidade da retenção dos dentes pilares durante esse planejamento aí que a gente está fazendo, tá? Então, a função é medir a profundidade do quão retentivo vai ser e aonde vai ser a parte mais retentiva ali, onde vai ficar essa ponta ativa do grampo de retenção, tá bom? Na superfície do dente pilar aí que a gente vai estar analisando nesse delineador, certo? Então, dentre isso que eu falei, o que está mais coerente aqui é a letra D, né? Então, determina a localização da ponta ativa do grampo de retenção, tá? A calibragem não vai determinar a localização dos apoios, muito menos dos nichos e tampouco, né, dos conectores, isso aqui não tem nada a ver, tá? Então, o nosso gabarito aqui, letra D. Questão 55. Ainda na fase inicial do tratamento para a realização de sobredentaduras, é necessário que seja feita uma análise do espaço existente para a confecção das próteses. Então, ele quer saber a respeito do espaço existente, né? Qual é essa análise aí? Nesse contexto, qual o principal parâmetro clínico a ser considerado na avaliação do espaço protético? Então, qual o parâmetro clínico que a gente tem que avaliar para considerar a avaliação do espaço protético ali para poder fazer uma sobredentadura? Então, a gente sabe que nessa situação de sobredentadura, a gente precisa ter uma avaliação desse espaço protético, né? E a coisa mais importante, o parâmetro mais importante é a dimensão vertical de oclusão, tá? Por quê? Porque se ela estiver reduzida, vai ocorrer a diminuição desse espaço aí para os componentes protéticos, né? E vai comprometer a espessura e a resistência dessa sobredentadura, certo? Também, se ela estiver aumentada, a gente vai ter outro problema aí, porque vai ter aqueles desconfortos musculares, aquelas alterações estéticas, né? Vão ter problemas funcionais ali que vão ocorrer nessa situação. Então, a DVO, que é a nossa letra C aqui, o nosso gabarito, é o parâmetro clínico que é o mais importante, né? Que deve ser considerado aqui para essa avaliação do espaço protético, tá bom? Então, 55, gabarito, letra C. Então é isso, terminamos aí mais 5 questões da nossa prova do CADAR de 2026, a prova A, tá bom? E a gente vai continuar no próximo vídeo as últimas 5 questões aí dessa prova de prótese dentária. Te vejo lá!